Olá, tudo bem com você? Eu sou a Edilene e para você que chegou em meu canal e permaneceu, para você que ouviu o vídeo e tem ouvido o vídeo até o fim, eu quero deixar aqui para você o meu muito obrigada e mais uma vez eu quero dizer a você que de minha parte este canal ele não é uma brincadeira. Aliás, desde o início, nunca foi. A princípio, como eu já disse em outros vídeos, esse meu canal ele foi criado em decorrência dos processos de pandemia. Porém, em tendo acabado, tendo a pandemia sido, vamos dizer assim, contornada, eu continuei estudando, eu vou chamar de sequência. E para você que permaneceu, eu quero deixar aqui, não querendo ser repetitiva, mas ao mesmo tempo sendo, o meu muito obrigada. A mensagem que eu venho trazer hoje, eu vou falar de... Eu vou falar de várias coisas, porém, uma das coisas em que eu vou me ater vai ser o desrespeito. Desrespeito. Por que eu vou falar de desrespeito? Vamos lá. Vamos colocar da seguinte forma. Eu vou apresentar aqui várias atitudes que, em refletindo sobre as mesmas, eu achei que no meu entender, se houvesse tido ali pelas pessoas que cometeram os atos desrespeitosos, talvez, quem sabe, a situação teria sido outra. Porém, eu quero deixar claro também que todas as passagens bíblicas, na realidade, Deus ele revelou aos apóstolos em espírito para que eles escrevessem, para que nos servissem de, eu vou chamar de exemplo, para em decorrência de alguma coisa em nossas vidas, estes exemplos viessem nos fortalecer. Eu penso assim, nos fortalecer, nos dar esperança e etc, e etc. Porém, se nós formos analisar, eu vou começar pelo ser Jesus. Veja bem, Jesus ele veio ao mundo em características e forma de homem. Porém, em sua característica, em sua forma de homem, ele não dispensou da sua natureza terrena, a sua ética, a sua integridade, a sua educação, o seu respeito, a sua gentileza, a sua simpatia, a sua cortesia, ou seja, todas as sortes de qualidades nobres. Ele veio em forma de homem, mas ele, em momento nenhum, ele se descaracterizou da sua excelência eu vou colocar assim, na conduta do seu ser humano. Ele não se descaracterizou em momento nenhum. Ele veio em forma de homem, porém, em sendo homem, em momento nenhum ele abandonou as características pelas quais, em sendo homem,
ele foi espiritualmente conduzido a ser. Ele não abandonou. Porém, tem um pequeno detalhe. Ele não se descaracterizou. Mas todos os que passaram pelo caminho dele foram pessoas descaracterizadas em seu respeito, em sua educação, em sua moral, em sua etc e etc. Exemplo, veja bem. Jesus, ele tinha como, eu vou chamar de amigos, 12 apóstolos. Um dentre eles foi o que entregou a ele para ser, eu vou dizer, crucificado. Eu sei que o propósito dele em vindo a este plano era morrer. Morrer para que através do sangue dele nós pudéssemos obter, vir a ter e sermos salvos. Isso é sem sombra de dúvidas. Porém, eu venho aqui fazer observações que sinceramente, eu sei que tem até um versículo onde Jesus ele fica bravo com, eu não me recordo exatamente quem, que estava dizendo a ele que ele não precisava ser crucificado. Mas suponhamos, vamos supor, né? Vamos aqui trazer para o 2023 a seguinte conjectura. Vamos supor que Judas não denunciasse a Jesus. Vamos supor que Judas, antes de entregar a Jesus, ele tivesse um relance de, eu vou chamar de um ímpeto de espírito, gente, porque ele era um dos apóstolos, ele estava seguindo a Jesus, inevitavelmente ele aprendeu alguma coisa com Jesus. Vamos dizer então que Judas, suponhamos, se Judas tivesse assim, horas antes de ter entregado a Jesus, se ele tivesse tido um ímpeto de, eu vou chamar, simplesmente de bondade, e ele fosse até aos que pagaram a ele, para que, eu vou simplificar também, dedasse a Jesus, chegasse para eles e dissessem assim, vou aqui fazer um pequeno textinho aqui. Olha, o negócio é o seguinte, tá? Confesso a vocês, ok, eu combinei com vocês que eu, por esta quantia que eu trago aqui agora para devolver a vocês, que eu ia entregar um grande amigo meu, tá? Só que, sinceramente, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia e eu não tô nem aí o que vocês vão fazer comigo por essa mudança de ideia. Só sei que tá aqui o dinheiro, tá? Eu tô caindo fora e eu não vou entregar meu amigo, não. Tá? Vocês procuram outro jeito aí vocês estão querendo condená-lo, vocês estão querendo crucificá-lo, vocês estão querendo, né? Vocês estão querendo dar cabo, eu vou colocar assim, da vida dele. Olha, o que depender de mim, vocês não vão conseguir, não. Da minha parte, vocês não vão conseguir dar cabo da vida dele, não. Vocês vão ter que procurar um outro jeito,
Porque, quer saber, eu tô até saindo fora dessa, eu acabei de ter uma briga ali, eu faria isso. Eu acabei de ter uma briga lá com o pessoal lá, cheguei à conclusão que, sabe, que minha vida tá muito boa e eu vou seguir em frente. Vocês querem dar cabo da vida dele? Procura um outro plano aí, arma um outro esquema aí, porque eu não vou participar dessa. Eu não vou participar disso, não. Estou fazendo uma suposição. Estou fazendo uma conjectura. Cristo foi para o deserto, ficou 40 dias e foi visitado por Satanás, onde ele disse, você está jejuando. Ao refletir neste versículo, é como se Satanás estivesse dizendo assim para Jesus, você vai se sacrificar por essa raça aí? Por esse povo aí? Você tem certeza? Gente, se nós formos refletir nos 40 dias de jejum de Jesus no deserto, onde Satanás visita ele, em outras palavras, ele está dizendo isso. Você tem certeza que você vai se deixar morrer? Eu vou simplificar aqui, como diz a dona, como é que chama o Kiko, por esta gentalha? É como se Satanás tivesse dito isso para Jesus. Você tem certeza que você está 40 dias sem comer por causa dessa gentalha? Esse pessoal aí que vai fazer fofoca, vai mentir, vai... Você tem certeza? É isso mesmo que você vai fazer? Outro dia eu tava ouvindo um vídeos, uns reels desses aí do Facebook e tem um bichinho que ele virou e falou assim, você tá louco, meu? Que isso? Mano, ó, a coisa tá tão feia que se abusar, o maligno vai virar e vai falar assim, uai, mas nem eu não era capaz de fazer tanta maldade. Eu ouvi isso. Isso significa, é uma piadinha, é uma piada. Esse réus é uma piada. Mas isso significa que nós, seres humanos hoje, estamos envoltos em tanta maldade que significa nessa piadinha que esse réus desse, eu vou chamar de bichinho, que eu esqueci o nome dele, é um galinho, entendeu? Ele fala, cê é louco, meu, mano. Ele tem uma dele também que é muito boa, que ele disse assim, que ele foi numa exposição e ele viu um quadro, achou aquele quadro lindo, virou pra moça e falou, moça, você é louco, eu quero levar esse quadro, quanto é que ele é? Ele falou assim, mas não é um quadro, é um espelho. Ele estava se olhando no espelho e se achando lindo. Eu ri e gostei, porque é difícil as pessoas nos achar lindo. Então ele se olhou no espelho e o galinho se admirou. Eu queria levar aquele quadro para casa. Entendeu? Mas, voltando na piadinha desse próprio galinho, ele quis dizer com isso que o mundo hoje está envolto em tanta maldade que está conseguindo superar o pai da maldade. Vejam vocês. Mas voltando aqui,
como eu disse, que eu ia falar sobre respeito e educação. Então, fiz aqui uma pequena, né, uma pequena apresentação. Se porventura Jesus chegou a chamar a atenção de um dos apóstolos que diz, não, o senhor não pode morrer, não. Ele falou, arreda-te de mim, falou para esse, que disse que ele não precisava morrer. Mas suponhamos que Judas, num relance, num ímpeto de bondade, que foi tomado por bondade, ele caiu em si e percebeu, eu vou chamar de, com perdão da colocação, a burrada que estava fazendo. E ele fosse lá e devolvesse o dinheiro. Suponhamos, por exemplo, também que quando o povo foi perguntado, quem vocês escolhem, Jesus ou Barrabás? Vai que o povo tivesse escolhido Jesus, porque Barrabás, ele já era um preso de muito tempo. Ele já era um preso condenado à morte de cruz. Porque naquela época, a morte, a pior morte o pior, vamos dizer, sacrifício, né, que podia ser dado a um indivíduo que cometeu algum crime, algum delito, era a morte de cruz. E era dependurado e ficava ali no madeiro exposto para todo o povo. Então vamos supor se o povo, sabendo que Barrabás era um criminoso, não tivesse escolhido a Barrabás, né? Tem até uma música de uma banda, né? Cátios Barneia, que eles falam Cristo Barrabás, Cristo Barrabás. É uma banda de rock evangélico. Então, suponhamos que o povo não tivesse escolhido Barrabás. Suponhamos que o povo tivesse dito, tivesse gritado o nome de Jesus. Suponhamos. Aí vem um versículo na Bíblia que diz assim, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. O povo rejeitou a Jesus. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas suponhamos que um ímpeto quando o povo viu, olha para você ver como que quando o mal, ele cega o ser humano. Jesus estava literalmente, segundo a Bíblia, desfigurado de tanto açoite que levou. E nem assim o povo se apiedou-se dele. O povo estava totalmente cego pelo mal. Por aí vocês podem ver como o mal cega. Cega ao ponto da pessoa não conseguir enxergar o óbvio, o nítido, e etc, e etc. O mal cega. As pessoas costumam dizer que tem problema de vista? Sim, existem. Existem problemas que são causas de serem levadas a oftalmologistas, mas existem cegueiras espirituais. E quando a cegueira ela é espiritual,
A pessoa não consegue enxergar o certo, ver, saber o que é certo, ela opta nitidamente pelo errado e ela encontra até pessoas que a ajudam a, eu vou dizer, isso é para comprovar, atestar que de fato o mal cega. O mal cega tanto as pessoas que quem está cego pelo mal consegue conquistar simpatizantes a se cegarem também. Cegarem ao ponto de mentir, cegarem ao ponto de manipular, cegarem ao ponto de fingir. Conseguem entender? O mal, ele é tão forte, ele tem tanta força, que ele consegue literalmente cegar, ele consegue cegar o óbvio, a obviedade, muitas vezes, de uma verdade que está na frente da pessoa e a pessoa não vê. O mal, quando ele consegue dominar a alma da pessoa, porque quando o mal consegue dominar a alma da pessoa, ela age de maneira tão fria, tão impiedosa, que ela consegue encobrir a verdade de maneira que só ela sabe que o que ela está fazendo é mentira. Mas todos em volta se unem na verdade que ela está encobrindo. O bem tem poder? Como tem? Porque Jesus ele diz ser do bem, ele é o bem, ele é amor, ele é luz, ele é os suprassumos do poder. Haja vista que o autor do mal, Jesus é o autor do bem, o mal também tem o seu autor, claro. Se o bem tem um autor, a maldade também tem uma autoria, né? Porém, é como eu disse outro dia para uma pessoa, existem 2 leões dentro da gente. Um carrega a bandeira da paz, o outro carrega a bandeira literalmente do ódio. Vai ter mais força, não só em nós, mas no mundo, na vida, nos nossos dias, aquele que a gente alimenta mais. Aquela bandeira que a gente mais levanta. Qual bandeira você está levantando? A bandeira da paz ou a bandeira do ódio? Tem dentro da gente, uns falam leões, eu estou falando bandeira, né? Mas eu fiz aqui suposições. Jesus ficou bravo com um dos apóstolos que disse, não, o senhor não vai morrer não, imagina, arreda-te de mim, aparta-te de mim, falou para ele. Porque ele tinha o propósito de vir neste plano para isso. Como é que fala? O fato de Judas ter sido aceitado ser subornado, se subornar para entregar a Jesus, estava dentro do, eu vou chamar de roteiro do plano de Jesus? Estava. Tudo era um plano já espiritualmente da parte de Deus, mas
suponhamos, né? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então vamos supor se no meio disso tudo aí o povo não tivesse escolhido Barrabás, porque o povo sabia. Naquela época não tinha TV, não tinha internet, não tinha, mas tinham os emissários do rei que subiam em altos eu vou falar, palanques, e desenrolavam um pergaminho e começava a ler para todo o povo quem era condenado, quem estava livre, e etc, e etc. Os emissários do rei, eles iam subia assim em algo alto e lia-se em alto bom som para todo o povo o que estava se passando no reino. As leis que iam entrar eu vou chamar de, vamos supor que o plenário votou e que ia entrar em constância, em comando ali, na época, existia isso. Houve-se, vamos supor, os impostos serão, os impostos sofrerão aumento. Lá vai o emissário do rei lá ler para todo o povo que os impostos sofreram aumento. Tal político da época, vamos colocar assim, veio a falecer. Vai o emissário do rei, sobe num lugar alto, abre-se o pergaminho e lê a hora, a data, o local, nananã. Quem nunca assistiu um filme que vem um emissário do rei trazendo a mensagem, sobe num lugar e começa a ler para o povo? Eu acredito que muitos aí. Então, suponhamos, né? Se num ímpeto ali, o povo tivesse tido um ímpeto de bondade, um ímpeto de lucidez, vamos supor ali, suponhamos que todos, Jesus veio, ele defendeu Madalena, ele curou, olha quantas coisas Jesus fez para que os olhos das pessoas se abrissem. Eu estou levando para este lado, confesso. Olha quantos sinais foram feitos antes da crucificação dele. Ele curou o leproso, ele expulsou demônios. Teve um paralítico que estava há anos na beira de um tanque, que as águas se moviam, e Jesus, ele não precisou entrar na água para ser curado. Jesus curou ele sem precisar entrar. Olha quantos sinais foram feitos para que o povo não se atinou. A multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães, o batismo de João Batista, descendo sobre ele o Espírito, literalmente, para quem quisesse ver ali. Então, os sinais foram muitos. O povo podia ter dito, não. Barrabás é um criminoso, de anos ali. Barrabás tá pagando o que ele fez. O que Jesus fez? O mesmo povo que comeu o pão que ele multiplicou, o peixe que ele multiplicou, foi o mesmo povo que o condenou. Vocês estão entendendo? Ninguém se atinou para os sinais. Ninguém se atinou para os sinais. Então, eu tenho para mim particularmente, com perdão da colocação, Cristo disse
para um dos apóstolos, quando disse, não, o senhor não vai morrer. Ele, aparta-se de mim. Ele disse isso, mas é porque até aquele momento, ninguém ali tinha se atinado para os sinais que já haviam sido feitos, para que a morte não precisasse acontecer. Gente, olha, o povo viu os sinais, eles se converteram sem eu precisar derramar o meu sangue. Eu estou colocando assim. Cristo veio para o sangue dele nos lavar, nos purificar, nos remir da morte eterna? Sim. Mas ninguém viu os sinais. Ninguém. Ele curou, tem uma passagem que diz que ele curou várias pessoas. Apenas um voltou para agradecer. Ele curou várias pessoas. Apenas um dos que foi curado agradeceu a ele. Então, por aí vocês podem ver que quando ele foi fazer 40 dias de jejum, e eu vou colocar assim, o inimigo virou e falou para ele, você vai morrer por essa, vou repetir aqui com o perdão você vai morrer por essa gentalha aí. Em outras palavras, o inimigo disse isso para ele. Você tem certeza que você vai morrer por essa gentalha aí? Eu posso colocar uma mesa aqui para você, um banquete aqui para você agora. Em outras palavras, o inimigo estava dizendo para ele, olha, não vai valer a pena não. Eles vão ter a vida eterna? Vão. Mas você tem certeza? Ô, raça ruim. Tô colocando assim, né? Já ouviram essa colocação? Ô, raça ruim, entendeu? Então aqui eu fiz uma pequena conjectura sobre respeito. Aí vocês podem falar assim, mas onde tem respeito nessa história? Poxa vida, você entregar um amigo é falta de respeito, é falta de educação, né? Você se deixar subornar e entregar uma pessoa que não te fez nada. Mas podemos dizer também que Jesus, uma vez eu ouvi uma frase de uma, eu vou chamar chefe de Estado, onde ela diz assim, toda pessoa que gosta da coisa certa, ela é chata. Então eu tenho para mim que Jesus, ele deve ter, com perdão da colocação, ele deve ter sido muito chato para muita gente e deve ter enchido o saco de muita gente por querer tudo certo. Entendeu? E essa chefe de Estado, eu concordo com ela. A pessoa que gosta das coisas certas, ela é chata. Ah, você está chamando Jesus de chato? Gente, que nome que as pessoas costumam dar para pessoa que chega num local e fala assim, ó, isso daqui tá, por exemplo, isso daqui não é assim não, tá? Isso daqui tem que ser assim. Qual é o nome que se dá para essa pessoa? Não é chata? Ai, não é estupor? Gente, vamos ser realistas. Jesus foi chato. Jesus, ele queria a coisa certa. Ele tanto queria a coisa certa que teve certa vez, ele chegou na porta do templo e ele já tinha falado, eu não quero esse comércio aqui na frente, não. Vocês tiram isso daqui. O povo não tirou, ele se irou, ele perdeu a paciência, ele quebrou tudo. Quebrou todo, eu vou chamar, entre aspas, você já pensou? Você com a sua banquinha de vamos dizer assim, de artesanato, e aí chega Jesus e quebra todo o seu artesanato? Duvido que você não ia chamar Jesus de chato.
Duvido. Duvido. Ia ser mais um a escolher Barrabás dos dias de hoje. Então, é isso. Mas fica-se o respeito, a educação, a gentileza. Jesus foi tido nitidamente como chato? Foi. Tanto é que foi crucificado. Satanás não suportou a verdade de Jesus. Não suportou. Eu já assisti filmes de Jesus que o inimigo fala... Ele chegou a sair sangue pelo nariz de raiva da bondade de Jesus diante da maldade que estava acontecendo, e ele não saía da plena bondade dele, da plena dignidade, da plena integridade, da plena educação, do pleno respeito, da plena gentileza e etc, e etc. Eu confesso que eu estou em processos de encontrar a plenitude, vamos supor, também no silêncio. Confesso, sinceramente. Eu estou em processo de, por exemplo, ouvir alguém debochar de mim e não ir lá tirar... E aí? Qual é? Qual foi? E aí? Eu estou em processo. Mas toda a sequência de processos de aprendizagem e etc, etc, leva-se o quê? Tempo, né? E vai chegar o tempo, o momento em que a pessoa vai rir, a pessoa vai debochar, e aí eu já tô calejada, porque quando a gente... Sabe assim, a primeira vez que você vai mexer com uma coisa? A primeira vez que você põe um sapato novo, seu pé enche de bolha, né? Aí você vai ficando com aquele sapato, você vai ficando, você vai ficando, você vai ficando. Aí cria um calo ali. O que acontece? Aquele sapato não te machuca mais, porque ficou calejado. A minha mão, você vai mexendo, na primeira vez da bolha que você não tem aonde pegar, aonde segurar uma faca para descascar um legume, etc. Mas depois ela fica tão calejada, se abusar, você não liga mais. Então, é o que falta muitas vezes. Vai chegar um momento em que eu vou ouvir e a própria pessoa que está debochando, criticando, zombando, ué, ela calejou. Então, vai chegar o momento, tá? Se tiver paciência, tu verás, porque a vida é assim. Então, diante desta, eu deixo aqui para você novamente meu muito obrigada a você que permaneceu, tá? E a paz, e até o próximo vídeo.